Então, quem viu o plugado de hoje aí tá ligado no que se trata essa técnica de videomapping. E para quem quer entender um pouquinho mais sobre essa mágica do audiovisual, o Renan Casarim, grande Renan Mimoso, um abraço no teu coração também, Renan, foi lá conversar com o Fernando Krum, que sabe muito do assunto. Roda aí. Eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Federal aqui de Santa Maria em 2005 e ainda antes da graduação, de terminar a graduação, eu já comecei a me envolver mais com o audiovisual através do Cineclube Lanterninha Aurélio, antes ainda com o Cineclube Porão da TV Ovo. E a partir daí que eu comecei a me embrenhar mais pelo audiovisual e depois eu comecei a fazer cadeiras como aluno especial na URGS, na Engenharia da Computação. Trabalhei com realidade virtual, animação, essas coisas, algumas disciplinas sobre isso e acabei caindo para fotografia. Aí eu submeti alguns trabalhos meus para uma escola de Madrid, a EFT, e fui selecionado e acabei indo para lá. Isso foi em 2007. Então, em 2006 eu fiquei em Porto Alegre, em 2007 fui para Madrid fazer esse mestrado, uma maestria, que aqui vem a ser uma especialização. Aí fiquei esse ano por lá, trabalhei fazendo foto still em alguns curtas, em alguns longas que rolaram por lá. No ano seguinte eu comecei a trabalhar com pós-produção de vídeo, com um programa da Autodesk que se chama Combustion. Comecei a trabalhar com isso e tive dentro de uma televisão de Toledo, que é a Castilla-La Mancha Televisión, lá trabalhando no estúdio, fazendo incrustação de fundos virtuais, assim, que é o nosso famoso chroma key, só que uma versão um pouco mais avançada, assim. Isso foi 2008. Aí eu fiquei trabalhando nisso durante esse tempo por lá e depois eu retornei para Santa Maria e Porto Alegre em 2009 e ainda quando estava em Madrid eu comecei a ter contato um pouco com arte interativa. Então, na verdade, para mim, tendo começado com a engenharia elétrica, ter passado para audiovisual, depois indo para fotografia e ter feito todo esse caminho, a arte interativa, que é um pouco que a gente vai seguir falando aí, é como se fosse uma convergência, assim, depois de vários interesses, assim, né? Na verdade, a maior parte das últimas coisas que eu tenho feito, elas estão mais vinculadas com educação, assim, mais trabalhando com software livre e trazendo um pouco essa prática de criação de audiovisual interativo utilizando ferramentas livres, né? Então, no ano passado, nos últimos 3 anos que eu morei em Salvador, que foi 2010, 2011 e 2012, eu dei oficinas de arte interativa com um software que se chama Pure Data, que ele trabalha com processamento de dados em tempo real, assim, um programa de software livre que é muito aberto, assim, tem uma comunidade de desenvolvedores muito grande. Então ele é muito dinâmico, tem sempre muita galera produzindo coisas novas, então é um negócio viciante, assim, depois que começa, tipo, muitas coisas que podem ser feitas a partir daí. Então eu dei oficinas disso e trabalhei junto com uma escola lá de Salvador também, se chama Oi Kabum, é um projeto da Oi, junto com uma ONG lá de Salvador que se chama CIPO, Comunicação Interativa, que dá aula para jovens de 16 a 19 anos de idade. E eu trabalhei fazendo alguns projetos junto com eles. O primeiro projeto que teve de videomapping que eu fiz foi com eles lá. Uma coisa bem simples, utilizando o PD também, que é o Pure Data, com a ideia de usar uma ferramenta livre que seja aberta para tu fazer da forma como tu tiver vontade de desenvolver, assim, tipo, meio que um paradigma um pouco diferente, assim, tipo, ao invés de tu estar aprendendo talvez uma ferramenta que já está pronta,
tu aprende de baixo para cima, assim, digamos, né? Tu começa a trabalhar com parafusos e martelos para depois construir alguma coisa maior, assim. Então, eu acho que é uma metodologia interessante, assim, de aprendizado. O videomapping, ele é, na verdade, uma forma de projetar imagens numa tela que não obrigatoriamente precisa ser bidimensional, né? Então, assim, se a gente pensa na televisão como as televisões antigas de tubo de raios catódicos que empurra raios na tela que a gente está enxergando, ele empurra aqueles raios numa tela razoavelmente abaulada, que antigamente era daquele jeito. Então pensa aquilo ali, se a gente pensa que isso não é um plano, poderia ser um primeiro videomapping abaulado de muito tempo atrás. Então o que a galera está fazendo agora é como se tu rompesse esse vidro, esse cristal da frente da tela e tu pudesse projetar nesse ambiente que a gente está aqui, assim, né? Então o desafio que existe disso daí é tu pensar que oticamente, quando a gente projeta uma imagem que ela anda num plano, quando ela encontra o destino que não é mais plano, mas sim volumétrico, algumas coisas acontecem nesse caminho aí, né? A primeira é que o foco ele se perde em algum momento, né? Claro que isso é uma coisa que a gente, olhando a distância, a gente não aprecia isso, não se dá conta dessas nuances ou dessas diferenças, assim, mas o que chama a atenção mesmo é a ilusão de ótica, né? Então, a ilusão de ótica que abre a curiosidade, que chama a atenção, assim, para as pessoas. Por isso que ele tem esse apelo tão grande, assim, né, o videomap. Na verdade, esse negócio do videomapping, a gente conheceu, a maior parte de nós conhecemos através do YouTube, né? Porque ainda que o YouTube consegue furar, assim, um pouco uma mídia de massa, talvez, assim, que a gente, se a televisão não nos mostra, o YouTube a gente acaba encontrando. Então, muitas pessoas já conheciam, já viram esses vídeos virais que a gente vê, várias bolas caindo de janelas e pessoas que parecem que estão abanando, mas elas não existem, são projeções e edifícios, castelos medievais que parece que estão destruindo e que é o fim, uma hecatombe terrestre. Não, é tudo uma simulação que foi feita com um superprojetor pesado de muitos 1000 lumens que cria essa sensação terrível aí para quem está assistindo. Então, isso para responder como é que foi a reação. A reação, as pessoas gostaram, acharam interessante, só que o nosso caso foi fazer uma coisa criativa e simples. Ou seja, a gente não criou esse desastre de terminar com os prédios históricos de Salvador, mas como a gente estava dentro de uma escola, a gente primou por mostrar o material da turma de fotografia que era o trabalho deles que a gente estava mostrando, né? Então a gente mostrou as fotos que os jovens fizeram na fachada da escola onde eles estudam todos os dias, né? Então foi legal, tipo, os pais, os familiares que foram lá acharam muito legal, porque tu cria uma sensação muito, muito interessante, assim, não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? O trabalho feito aqui foi antes de tudo, uma satisfação grande de estar inaugurando uma casa nova da TV que é merecido muito tempo, a gente estava esperando que isso acontecesse, então foi muito legal poder participar cortar essa fita aí junto com todo mundo, né? Então, o processo foi muito parecido com o que a gente trabalhou em Salvador, com uma pesquisa de material de vídeo dos guris